voltando com o podcast do CRM Paraíba, contando aqui com a presença do Dr. Tiago Lins e a perspectiva que ele nos traz em relação ao câncer. Dr. Tiago, quais são, na verdade, as perspectivas de avanço na cura do câncer? Curar o câncer é um desafio, né? Porque o câncer são diversas dezenas de doenças de vários locais do organismo, vários tecidos e vários subtipos genéticos também. Hoje nós temos a biópsia líquida, onde nós conseguimos mensurar o DNA circulante por coleta sanguínea periférica, que é bem interessante para um diagnóstico ainda mais precoce e também para deixar o tratamento mais efetivo. Quando nós fazemos uma quimioterapia ou outra terapia, nós conseguimos mensurar qual o decaimento exponencial e efetivo daquela terapia. Ainda não é acessível, ainda é fase de pesquisa, mas se mostra muito promissor. E um avanço real é que hoje muitas das patologias tipo câncer, elas são tratadas não tanto mais com quimioterapia, que também era estigmatizante e muito debilitante às células normais. Nós temos terapia-alvo, terapia endócrina, terapias nucleares e também a terapia de imunoterapia. A terapia genética, ela já é uma realidade nossa ou ainda tem uma perspectiva de avanço nessa área? A terapia genética iniciou com mais robustez há 2, 3 anos atrás e ela iniciou pela hematologia, né? São os CAR T-cell de modificação no DNA das células de defesa, onde a gente consegue de fato uma efetividade contra alguns tipos de linfoma. Isso traz uma alegria muito grande, mas ainda não funcionam para tumores sólidos. Então nós temos essa perspectiva aí de crescimento, que às vezes quando nós temos uma notícia de manchete nacional, mundial, que uma terapia funciona contra o câncer, os pacientes ficam muito felizes, ficam com aquela euforia vibrando, isso é muito bom, mas ainda não chegou ainda na mesa, na nossa prática do dia. As tesouras, os CRISP, eles são a realidade também, mas ainda não é acessível, né? Exatamente. Nós temos uma experiência muito recente com as vacinas contra o Covid, Sim. que modificavam por RNA, o RNA mensageiro. No meu doutorado eu fiz com células tronco tumorais e tumores cerebrais, analisando aí o microRNA, que é a antimolécula do RNA mensageiro. Então nós temos muita tecnologia já em conhecimento, mas que ainda não estão ainda com um protocolo prescritivo. E a vacina contra o câncer? Olha, Cláudio, assim, é uma ideia, é um sonho, mas a gente sabe que diversas vacinas funcionam, né, pelo menos para combater a doença precursora do câncer, como o HPV, que causaria o câncer de colo de útero. Inclusive na Noruega agora, um recente estudo, na população que foi vacinada não teve mais câncer de colo de útero. Teve uma queda abrupta. Exatamente. E também é importante isso que você está colocando, até para que a gente sabe que tem muito fake news com relação à vacina. E se não me engano, a gente teve um caso no Rio de Janeiro sobre uma reação psicológica em série, uma histeria coletiva em relação ao adolescente que fez o uso da vacina. E isso repercutiu durante um bom tempo de forma negativa, quando na realidade, infelizmente, ela simulava uma reação. E isso trouxe um dano no programa de vacinação. A gente tem que sempre alertar para isso, não é? Isso. As vacinas foram desenvolvidas, inclusive nós somos vivos hoje pelas vacinas da infância que nós recebemos. Nós temos a vacina hoje do câncer de colo de útero, que é contra o HPV, e também a vacina contra a hepatite, que vai prevenir também o carcinoma hepatocelular. Exato. É bem lembrada a questão da hepatite e o carcinoma. Do ponto de vista da inteligência artificial, que é uma coisa que todo mundo fala, ela já está imersa dentro da oncologia, não é? Sim. Tem o Watson, né, que ele avalia a questão de opções de tratamento, né? Isso. E já, de certa maneira, está sendo incorporado e a perspectiva é aumentar mais, não é isso? Exato.
O volume de dados de pesquisas na oncologia é muito grande. Hoje é uma principal área de publicação mundial. E nós temos que, inclusive, organizar como matriz intelectual o que é que de fato cientificamente importa, o que é aquilo que vai de fato mudar a vida dos pacientes, né? Quando a gente fala em vacina contra o câncer, eu acho que a inteligência artificial ela vem até com mais robustez, para que nós consigamos detectar cada vez mais precoce aquele pool de pacientes que, por prevenção, não conseguiu ser efetiva a prevenção. Sim. Então, se eu tenho um hábito alimentar bom, se eu faço exercício, se eu tomo uma vacina, mas eu ainda tenho um risco de ter o câncer, aí nós temos que entrar com detecção mais precoce, talvez por análise sanguínea, termografia comportamental, por redes neuronais, pelo uso do aplicativo, pelo tom de voz, o que é que muda naquele comportamento que pode sinalizar aí um princípio oncológico. Inclusive, eu lhe devolvo pergunta, o que é que você, como estudioso, espera da inteligência artificial na oncologia? Eu espero tudo. A realidade, ela se torna cada vez mais presente na medida que a gente pode ter a capacidade de criar e imaginar que é possível. E tem uma frase que diz: se Deus dá a oportunidade de você criar, dá a oportunidade de você materializar também na prática. Mas uma coisa que eu gostaria de saber em relação à questão do sistema imunológico. A gente sabe que é importante esse sistema com um mecanismo de defesa atento a tudo e a todo no nosso organismo. E, assim, do ponto de vista de estudo, de conhecimento, de experiência, de prática, o que é determinante no sistema imunológico apto a responder e evitar câncer? É uma pergunta complexa, talvez eu não tenha essa resposta pronta para você, mas a gente sabe que no maquinário celular, onde aquele desequilíbrio de oncogênese e supressores ineficazes, a segunda barreira é o sistema imunológico. Então, se ele for efetivo, nós conseguimos viver nossa vida sem ter o câncer. Quando ele é ineficaz, aí surge, de fato, é exposto o câncer. Nós temos diversos maquinários de compreensão sobre essa sua pergunta, e hoje a imunoterapia faz uma reativação do CTLA4, de interleucinas, que são capazes de reiniciar e ativar aquela defesa imunológica e combater o câncer. Diversas doenças, como melanoma, que é altamente imunogênica, elas são tratadas e mesmo curadas em cenários metastáticos com a imunoterapia. E hoje já entra a imunoterapia em câncer de pulmão como terapêutica, câncer digestivo, câncer ginecológico também. E aí é outro ponto. Ao mesmo tempo que eu reativo o sistema imunológico, a exemplo do melanoma, eu posso, pelo tratamento, desenvolver vitiligo. Porque a ativação é tão exacerbada e eu consigo combater o câncer, mas eu também tenho um pouco de efeitos colaterais. Eu posso desenvolver hipofisite, tireoidite, pancreatite, adrenalite, pela hiperativação do sistema imunológico. E do ponto de vista mental, a inter-relação entre uma boa cabeça, evitar o estresse de uma maneira geral, um pensamento positivo, ele também impacta no sistema imunológico. Muito, muito. Diversos pacientes sempre falam que tem tireoide, né? A doença tireoide, e ao mesmo tempo eu tenho um problema de ansiedade. Você e o mundo inteiro. E todo mundo tem problema de ansiedade. A diferença é de como você enfrenta isso, como você convive com essa ansiedade, com a vida acelerada que nós temos, tanto de comunicação quanto de trabalho. Mas é muito claro, Cláudio, que a gente, quando tem uma paciente que é muito positiva, que é mais proativa, que consegue sofrer no momento do diagnóstico, que o diagnóstico não é um diagnóstico bom, né? Mas ela tem aquele momento de reflexão, mas ela consegue entender que ela precisa cumprir um tratamento de combate. Então, quando ela tem uma rede de apoio, ela consegue entender que ela precisa ser forte, não milagrosa, não uma Mulher Maravilha, não um super-homem, mas quando o paciente consegue entender que ele precisa cumprir de forma propositiva aquele protocolo, ele tem uma evolução muito mais favorável do que aquele que não tem rede de apoio ou tem um perfil mais negativista. Então, a aceitação e a capacidade de resiliência são fundamentais nessa perspectiva, não é? São essenciais. E com relação assim, ao diagnóstico em si, a gente sabe que não é uma notícia fácil de abordar.
Existe alguma técnica que você utiliza de abordar esse tipo de notícia para o próprio paciente? Olha, a comunicação do diagnóstico, a comunicação assertiva, tranquila para o paciente, ela depende muito do entendimento do médico com o próprio perfil do paciente. A oncologia, ela recebe, às vezes, o paciente já com o diagnóstico, porque ele já fez o diagnóstico com o cirurgião, já tem o laudo patológico, já vem, às vezes, com estadiamento, mas, às vezes, ele tem tudo isso também e ninguém falou nada para ele. Então, na primeira consulta, eu brinco que é o primeiro encontro de namoro até, porque eu preciso entender qual o perfil daquela pessoa para entender até o quanto ele quer, ele deseja saber e até o quanto eu posso também entregar uma realidade para o diagnóstico, né? Então, quer dizer que tem pessoas que não estão preparadas para saber o que está se passando. Isso. E nós temos um intervalo de faixa etária muito amplo. Então, algumas pacientes mais idosas mantêm aquele estigma do câncer. Então, elas tratam fazendo um soro, por vezes, sem saber do diagnóstico. Tá? De fato, o que determina aquele tratamento oncológico. Mas, na grande maioria das vezes, é muito importante você colocar na mesa a clareza do diagnóstico, também da preocupação quanto ao prognóstico, para que a decisão, inclusive terapêutica, seja compartilhada. Porque o médico ele vai compreender, ele tem seu ato médico como prescritor, mas a rede familiar de apoio ela precisa ser concisa, porque depois da consulta vai ser o paciente com a família que vai ter que gerenciar muito bem isso. E nesse aspecto de apoio familiar, quais são as perspectivas quando a família ajuda e quando, de fato, às vezes pode até atrapalhar? São dois caminhos bem distintos e hoje, inclusive, nós temos o que chamamos de enfermeira navegadora, que é uma tentativa de suprir essa lacuna de comunicação e, além do diagnóstico, nós temos um enfrentamento que é burocrático, seja no sistema particular, no sistema público, porque você precisa entregar várias documentações para conseguir ou a cirurgia, ou um laudo, ou tratamento. Então isso também tem um desgaste físico e emocional. A enfermeira navegadora ela consegue auxiliar nesse processo. Mas em cima da sua pergunta, existe enfermeira dedicada para esse acompanhamento dos pacientes. É importantíssimo isso. Faz um follow-up, faz um contato semanal, fica à disposição. Porque um dos grandes desafios também do médico é porque ele não é onipresente, né? Exato. Então você não consegue ficar full time à disposição de ambulatório, academia, enfermaria. Então a enfermeira navegadora ela é fundamental nesse processo. Mas ela está disponível tanto no público como no privado ou mais? Já existe uma defesa, inclusive uma recomendação nacional de política pública para que os serviços oncológicos tenham também no sistema público uma enfermeira navegadora. Ela fica responsável por um número de pacientes, 20, 30, 40, e ela faz esse segmento do paciente de acordo com o tratamento. Então ela monitora efeitos colaterais, adesão ao tratamento e também o resultado, né? Quais são os pontos de gargalo que o paciente encontra? Pensando no sistema público, será que é o transporte? Será que é a alimentação? Será que é o não apoio da família? Será que é um apoio excessivo da família, que também isso acontece? Pode atrapalhar. Pode atrapalhar. Quando você tem o diagnóstico, você também tem uma ajuda de muitas pessoas que, por bondade e por empatia, querem oferecer diversos tratamentos, coadjuvantes, suplementos, garrafadas, mas às vezes não funcionam, né? Então, a gente gerencia todo esse processo de comunicação e de adesão. É interessante essa abordagem com relação aos suplementos milagrosos, Sim, que trazem uma perspectiva diferente. Eu lembro de uma vez de um paciente que tinha epilepsia e a mãe disse que começou a usar uma droga natural e praticamente desapareceu. Então eu perguntei, usava mais alguma coisa? Gardenal, usava Depaquene e mais outro medicamento anticonvulsivante que eu não lembro. Ou seja, não era o medicamento em si que ela dizia que fazia efeito. A mesma coisa acontece na oncologia, né? exato. Na oncologia nós temos
A quimioterapia, a imunoterapia, outras terapias que são de fato pontuais, a cada 15 dias, a cada 21 dias, mas que ela tem uma técnica de farmacocinética de decaimento exponencial das células. Tem todo um estudo sobre isso, são estudos de fase 3, né, comprovados. Quando o oncologista, quando o médico prescreve a medicação, é uma medicação validada pela Anvisa, pela Conitec, tem bula, tem toda uma vigilância. Quando você associa outra medicação, eu não impeço que ele associe, mas eu pergunto, é fase 3, está validado pela Anvisa, porque nós temos esse cuidado. E outro ponto, será que não haverá uma interação que prejudique a eficácia do tratamento? Porque, veja, se eu suplemento uma vitamina, seja via oral ou venoso, qual é a meia-vida que de fato vai permanecer no teu organismo, que vai funcionar? E quem é que vai transportar, né? Pode ter uma seletividade e aí acaba escolhendo talvez o que não tem efetividade. Exatamente. Eu não poderia me furtar de abordar um tema que eu acho importante nesse aspecto, que é a questão da espiritualidade. Eu acho que o ser humano está muito vinculado ao seu Criador, digamos assim. Do ponto de vista prático, é importante esse aspecto na vida de um paciente com câncer? É importantíssimo na vida do paciente com câncer e também da equipe de saúde e também do médico, né? É um dos grandes desafios da assistência ao paciente oncológico, às vezes, é a dicotomia do que é público e acesso privado, porque os sistemas estão um pouco distintos de acesso. Nós temos também a resiliência do paciente em enfrentar aquele diagnóstico, enfrentar a burocracia e também ter um ressignificado de vida, talvez, porque talvez ele tenha um tempo programado e ele precisa discutir com os familiares também como serão os seus dias desde então. A prioridade. A prioridade. Então, a espiritualidade, a religiosidade também é fundamental para que a gente consiga ter um equilíbrio também emocional e ter vamos dizer, um apoio, mas uma pacificação também do que nós fazemos e que oferecemos ao paciente e do lado dele, daquilo que ele encara como vida naquele momento. Você falou a questão do público, existe uma diferença muito grande em relação aos acessos de tratamento, ainda hoje existe. No nosso país. Assim. Existe muito, inclusive. Tá? Existe uma diferença de acesso não só de tratamento, mas de início de tratamento. Às vezes as instituições referenciais, elas precisam tratar aquele paciente dentro de 60 dias. Mas às vezes o paciente fez o diagnóstico já na sua cidade do interior, no seu local de habitação, com 90 dias. Então, como a gente consegue dar o acesso a partir do diagnóstico de uma forma precisa para aquele paciente? Porque é completamente diferente o tratamento de uma doença inicial de uma doença mais avançada. E tanto o custo disso. Uma doença localizada, estadio 1, 2, é muito mais barata do que uma avançada que é mais onerosa e talvez não consiga mais reverter a doença. E aí nós temos o acesso público e privado, onde o público ele tem uma política própria, pública, de repasse do governo, onde as instituições elas são conveniadas. Então, elas atuam no tratamento oncológico, mas no seu limite financeiro do que é pactuado com o governo. Já o sistema privado há um acesso maior, sim, devido à ANS, à Anvisa, que oferece tratamentos mais eficazes, mais novos, de uma forma mais rápida aos pacientes. Uma tentativa de equilibrar isso é estendermos o conhecimento para a prática de pesquisa e pesquisa clínica dentro do Sistema Único de Saúde, onde nós poderemos oferecer pesquisas com medicamentos de ponta, pesquisa onde o braço controle já é o melhor oferecido no privado, mas ainda não no SUS. Então, em qualquer um dos braços que eu ficar, já estou muito melhor. E o custo disso é do patrocinador, que normalmente é a indústria farmacêutica. E as pessoas pensam que não, você é o cobaia. Não, isso acontece no mundo inteiro. A evolução de existir a dipirona e o paracetamol foi a partir de pesquisa. Do qualquer anti-inflamatório, do captopril, hipertensivo, da metformina, tudo vem a partir de pesquisa. É muito esclarecedor essas suas colocações. E também eu gostaria de saber com relação à rede de apoio que um paciente com câncer pode ter.
a questão filantrópica, a questão de ações que são desenvolvidas no entorno desse paciente. A gente vê isso com um progresso na humanização da atenção a esse paciente, não é isso? Exatamente. Nós temos diversas instituições, outras filantropias, ONGs que dão apoio, a exemplo da Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui no estado, que é fundamental para as pacientes que tratam no Hospital Napoleão. Tem esse apoio de assistência de dormitório e alimentação dentro da instituição. As próprias pacientes já constituem grupos entre si de apoio. As próprias pacientes? As próprias pacientes. Pacientes com câncer de pulmão, existem grupos de WhatsApp, de Instagram, que fazem essa ajuda mútua entre elas. E individualmente também elas fazem campanha de conscientização pelas suas atividades profissionais ou mesmo pelas redes sociais. Então, essa multiplicação de conhecimento, de cuidado, faz com que haja um apoio psicossocial, multidisciplinar e mesmo financeiro em apoio a elas para testes, tratamentos e também exames complexos. É excelente saber isso, que muitas vezes é pouco divulgado, né? Mas quem está dentro tem um conhecimento maior e tem essa capacidade de transmitir para os pacientes esses apoios. Mas uma questão que eu também coloco é assim, é excelente, mas eu fico em dúvida com relação ao paciente que não tem apoio, que não tem família, que não tem perspectiva. Esse paciente, invariavelmente, ele evolui, às vezes, de forma insatisfatória, né? Sim. Alguns, não falo pacientes, mas o cidadão em si, pode ser um cidadão que não tem uma família, um apoio familiar equalizado, um apoio social construído. Então nós precisamos acionar o serviço social, um apoio de rede com psicologia, enfermagem, a reabilitação com a fisioterapia, quando necessário, e por vezes até a justiça, onde nós podemos acionar para um apoio de auxílio e também de apoio quando é um paciente idoso. Então nós temos essa parte jurídica, vamos dizer, de apoio também, que pode contribuir para um sucesso do tratamento ou um apoio durante essa fase. Nós não conseguimos reverter a complexidade daquele caso, mas nós podemos oferecer ao paciente, por empatia, uma ajuda melhor para que ele tenha um convívio mais saudável naquele momento de vida. Assim, acho que a gente passaria um bom tempo conversando, mas a gente tem uma limitação de horário. Eu gostaria que você fizesse uma síntese, assim, para o paciente, para a família, para alguém que tenha esse diagnóstico recente, que está combatendo, o que você teria para dizer a essas pessoas? Olha, Cláudia, o câncer é uma doença que vai conviver conosco, né? E antes, o que era uma doença que nossos bisavós faleciam sem diagnóstico, nós temos um diagnóstico e nós temos, de uma forma propositiva, o entendimento que o câncer se tornou uma doença crônica. Então, ela permeia a sociedade através da nossa própria família. Nós precisamos enfrentar esse câncer, né? Por vezes nós vencemos, por vezes nós combatemos, controlamos a doença e por vezes também podemos ter batalhas que nós podemos perder. Mas o chamamento é para que a gente desmistifique esse tema e consiga, como você falou, construir redes de apoio para ajudar a quem enfrenta isso e apoio para as pessoas sadias compreendam que devem prevenir. Você falou muito bem do cigarro, nós falamos aqui da alimentação e falamos também de exercícios, que são práticas difíceis de equalizar na vida atual, pelo estresse, pelos hábitos aprendidos, inclusive, mas nós podemos transformar a sociedade. Eu dou sempre um exemplo que meu filho, ele tem 5 anos, e a escola educou, somado à família, que ele deve evitar chocolate. Então, antigamente, o que a secretária colocava um biscoito recheado na lancheirinha dele, ele fala que não quer mais. E ele não toma refrigerante também. Então, isso é muito bom. Talvez nós já adquirimos os riscos, eu e você, mas as próximas gerações, elas precisam ter esse cuidado para evitar o câncer. Muito obrigado a sua participação e a gente coloca à disposição para qualquer coisa, se venha a necessitar explanar novamente. Eu que agradeço aqui mais uma vez, ficar à disposição, quem tiver alguma dúvida, pergunta,
pode escrever aqui para o podcast do CRM, para que a gente possa permanentemente aí contribuir para erradicar essa doença. Ok.